A paz do Senhor, pessoal. Eu estarei lendo o livro de Êxodo, do capítulo 4 ao capítulo 6. Capítulo 4. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me creram, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão, e pega-lhe pela cauda. Estendeu a sua mão, e pegou pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Toma por a tua mão no teu seio. E tornou a colocar a tua mão no teu seio. Depois tirou-a do teu seio. E eis que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te creram, nem ouviram a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a esses dois sinais, nem ouvires a tua voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem antes destes que tem falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse: meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele falara muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu falarás, e porás as palavras da sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a boca dele, ensinando-vos o que has vez de falar. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, essa vara na tua mão, com que fará os sinais. Então Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora, e tomarei a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua morte morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atendas que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir do povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu tenho dito: Deixa ir o meu filho, para que me sirvas. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e lançou-o a seus pés e disse: Certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ele disse: Esposo sanguinário por causa da circuncisão? Disse o Senhor a Arão: Vai ao deserto, ao encontro de Moisés. E ele foi, e encontrou-o no monte de Deus, e beijou-o.
E relatou Moisés a Arão todas as palavras que o Senhor com que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, que fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Capítulo 5. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir o caminho de 3 dias ao deserto, para que oferecemos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e ele não venha sobre nós com petilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão: Por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto deu ordem, Faraó, naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos oficiais, dizendo: Daqui em diante não tornareis dar a palha ao povo, para fazer tijolos, como fizeram antes. Vão eles mesmos e colham palha para si. E eles imporeis as contas dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos sacrificarmos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele, e não confiem em palavras mentirosas. Então saíram os exaltores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu vos não darei palha. E de vós mesmos e tomais vós palha, onde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quanto havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exaltores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: Por que não acabaste vossa tarefa, fazendo tijolo como antes? Assim também ontem e hoje? Por isso, os oficiais dos filhos de Israel foram reclamar a Faraó, dizendo: Por que fazeis assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos. E nos dizem: Fazeis tijolos? E eis que teus servos não são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: Vós sois açoitados, vós sois ociosos. Por isso dizem: Vamos sacrificarmos ao Senhor? E depois agora trabalhai. Palha, porém, não vos dará. Contudo, dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porque se dizia: Nada diminuireis dos vossos tijolos da tarefa do dia, do seu dia. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles quando saíram de Faraó. E disse-lhe: O Senhor atende sobre vós, e julgue isso, porque fizeste o vosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de teus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido.
E também estabeleci a minha aliança com eles, para lhe dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, nas quais foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, as quais os egípcios fazem servir. E lembrei-me da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor sobre vós, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando a que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vos darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel, e para o Faraó, rei do Egito, para que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. Estas são as cabeças das casas dos seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque e Palo, Ensrom e Carme. Essas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Esses são as famílias de Simeão. E esses são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson: Libde e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari: Mali e Musi. Estas são as famílias de Levi, segundo as tuas gerações. E Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 133 anos. E os filhos de Izar: Corá, Nefeg e Zicre. E os filhos de Uziel: Misael, Eusafã e Sitre. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, filha de Naasson. E ela deu-lhe Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. E os filhos de Corá: Assir, Eucana e Abiasaf. Essas são as famílias dos coraitas. E os filhos de Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu a Finéias. Essas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, a qual o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Esses são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor, fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que sou incircunciso de lábios, como, pois, Faraó me ouvirá?